Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês. Até que enfim eu consegui vir no Sentinela presencial. Porque virtualmente a gente já se encontrou. Eu falei assim que vocês deram meio que um tiro no escuro, assim, né? Porque chamar esse seminarista da paróquia é meio complicado, assim. Quem conhece já sabe. Tem gente que eu nem respondo, tem gente que eu desapareço, assim. Mas vim matar a saudade de vocês. Para os que não me conhecem, fui brevemente apresentado. Jacó, seminarista do Seminário Nossa Senhora da Penha, do 2º ano de Teologia. Faltam agora mais 2 anos ainda para frente para me tornar padre com a graça de Deus. E conto com a oração de vocês. Estou fazendo meu último ano de estágio pastoral aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças. Esse ano eu já me despeço de vocês. Com muita tristeza também no meu coração. Não é só no coração de vocês não, viu? Eu vou meio choroso, assim. Sou lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Viana, sede da comunidade Santa Luzia. Estava lá até agorinha há pouco. Corri de lá para cá só para estar com vocês nessa noite. Meus irmãos, falei que vocês deram meio que um tiro no escuro me chamando hoje para estar aqui com vocês. O GO da Matriz me chamou algumas vezes, eu falei assim, olha, vocês são corajosos. E os sentinelas não está muito atrás não, está corajoso também. O nosso encontro de hoje tem como tema só a escuta no silêncio. Então eu convido cada um de vocês que tem em suas mãos a palavra de Deus a abrir comigo lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículos 23 e 24. Jeremias 7, 23 e 24. Todos encontramos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois esta, sim, foi a ordem que lhe dei. Dai ouvidos à minha palavra, e serei um Deus para vós, e vós sereis um povo para mim. Andai pelos caminhos que vos ordenei para serdes felizes. Mas eles não quiseram ouvir, não me deram atenção. Mas na teimosia de sua mente perversa, preferiram seguir com os seus projetos. Ficaram voltados para trás, não para frente. Estas são as palavras do Senhor. Que o Divino Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações e entendimentos, para que esta palavra que nos foi anunciada seja como semente lançada em terra boa, que ela cresça em nosso coração e que nele produza muitos frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, falar da escuta da palavra de Deus, ou de escutar a voz de Deus no mundo em que nós estamos, é algo extremamente curioso. Tá, Jacó, por que é curioso? Nós estamos na era da informação, tudo é tão fácil. Pegar o celular, ouvir um podcast. Obrigado pelo feedback aí. Um podcast. Abrir no YouTube uma pregação, uma fala, assistir uma missa. Está tudo tão ao nosso alcance que poderia falar assim, mas por que, Jacó, que é tão difícil escutar a Deus, ouvir a palavra de Deus, neste mundo que nos dá tantas possibilidades, que um mundo que nos permite alcançar a palavra de Deus tão facilmente, não só na Bíblia física, mas eu tenho uma Bíblia virtual, eu tenho padres, eu tenho freis, eu tenho seminaristas, eu tenho tantas pessoas que falam comigo, que esmiuçam a palavra de Deus para mim, de uma forma tão clara, de uma forma tão eficaz, que eu posso até falar assim, não, Jacó, mas afeta o meu coração, né? Vai de encontro à minha alma, toca o meu ser de tal forma que para mim não é tão difícil assim falar da escuta da palavra de Deus. Para falarmos deste tema de hoje, que só a escuta quando nós silenciamos, eu faço menção do povo da Antiga Aliança. Porque lá na Antiga Aliança, Deus, pelos seus profetas, sempre falava, escuta Israel, escuta, o Senhor Deus é um só, escuta Israel.
E o que o povo fazia? Dava as costas para Deus. Moisés, por exemplo, se pegarmos, né, o testemunho, subiu o monte, não deu 2 tempos, o povo de Deus estava prostrado aos pés de outros deuses. Da mesma forma, outros profetas enfrentaram tamanha dificuldade no anúncio da palavra de Deus, porque o povo é cabeça dura. O povo não quer escutar a Deus, parece. Por quê? Porque a palavra de Deus é firme, é dura, é como espada cortante. E ela tem que penetrar a alma. E para penetrar a alma, ela tem que penetrar e transformar, porque senão ela não é eficaz. E o povo preferiu ficar na sua dureza de coração ao escutar a palavra de Deus, porque permanecer do jeito que estavam era mais fácil para eles, era mais cômodo. Porque mudar de vida não estava assim tão fácil, né? Não era tanto projeto assim. Por que nos tirastes do Egito? Lá pelo menos nós tínhamos alimento. Agora, aqui a gente morre de fome. A gente come esse alimento miserável que cai dos céus. Entendem? O povo não queria escutar a Deus. Foi com muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí eu trago, né, para os nossos dias. Às vezes a gente até fala assim, não, eu escuto a Deus. Eu me coloco em oração, eu me coloco de joelho, eu venho na missa, eu participo do grupo de oração, eu vou nas celebrações, eu me esforço para escutar a Deus. Mas será que é verdade? Será que eu não estou repetindo este mesmo comportamento do povo da antiga aliança que dizia que queria seguir a Deus, que dizia que queria seguir para a terra prometida, mas na primeira oportunidade dava as costas para Deus, fechava os ouvidos? Só a escuta no silêncio. Talvez o povo da antiga aliança não tivesse entendido que para viver de fato uma vida em Deus, para viver de fato uma vida nova, tendo de fato saído do Egito para partir para a terra prometida, era preciso não só mudar de vida, mas era preciso silenciar o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, para escutar a Deus. Talvez a gente também esteja um pouco assim. Talvez a gente esteja gritando muito, falando muito, até às vezes louvando muito, mas escutando pouco. Como assim escutando pouco? Se a gente pegar a passagem que Deus fala, Ele não estava no terremoto, Ele não estava na erupção, Ele não estava nas grandes tempestades, não. Deus estava numa brisa suave. Aí está a voz de Deus. Mas como parar para escutar a brisa suave que é a voz de Deus, se nós estamos no mundo cada vez mais, estamos inseridos, lançados neste mundo? Deste mundo, né? Escolher Então a gente está inserido no mundo de qualquer jeito, mas às vezes a gente abraça o mundo. E aí a gente começa a dar ouvidos mais ao mundo do que a Deus. E aí você pode continuar me dizendo, mas Jacó, eu vou na missa, eu ouço as pregações do Padre Gudialas, ele me faz rir horrores na missa. Então eu venho aqui na comunidade Nossa Senhora da Paz, então ele conta umas piadas para mim, meu Deus do céu, eu racho o bico. O seminarista que eu diga, que quando eu estou na missa também, eu fico quase quicando ali em cima da cadeira. Não sei como que ela não quebrou ainda comigo. Mas está penetrando a palavra de Deus? Aquilo que o padre falou, tocou no coração? Foi de encontro à alma? Ou você só estava aqui ouvindo simplesmente por ouvir? Às vezes a gente acha que ouviu a voz de Deus, mas não ouviu. Às vezes a gente acha que sentiu moções do Espírito, mas não sentiu. Jacó, então você está pregando que aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente faz, está tudo errado, nada disso acontece? Não, acontece sim.
É real, é real. Mas para aquele que de fato escuta a Deus. Para aquele que de fato abre o seu coração. Quando nós rezávamos aqui agora há pouco, a gente estava pedindo ao Espírito de Deus que abrisse o nosso coração para que a gente de fato escutasse a voz de Deus. E tem que ser a voz dele, não a nossa. Porque a gente começa a confundir as coisas no percurso. A gente está caminhando muito bem, ouvindo a voz de Deus. Mas chega um determinado ponto que a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, como lá na Antiga Aliança, e a gente quer começar a fazer a nossa própria vontade. E aí já não é mais voz de Deus. Você pode falar para Deus e o mundo. Não, foi Deus quem mandou. Mas as pessoas reconhecem quando é de Deus. Tá, Jacó, você está dando volta e parece que está fugindo do tema. O tema diz, silencia para escutar. Só há escuta no silêncio. Os santos místicos, doutores, aqueles que já alcançaram graça diante de Deus, eles recomendam o silêncio como o caminho para a santidade. Muitos e vários santos recomendam o silêncio. Mas por que o silêncio? Por que parar de falar? Que a gente pensa isso, né? Silenciar é só a ausência da fala. Silenciar é o extinguir os ruídos auriculares. Auriculares não, auricular é ouvido, né? Eita Jesus. Palatais. Eu acho que é isso. A gente acha que é a ausência de ruídos, mas não é só isso. O silenciar é retirar-se. Não é só fiquei quieto, fiquei mudo. Eu poderia parar de falar agora aqui, a gente poderia fazer um mutirão de silêncio. Eu teria mais 10 minutos aqui tranquilamente de silêncio, olhando para vocês, vocês olhando para mim, e daria super certo, eu acho. Eu não precisaria terminar de falar mais nada, ia ser tranquilamente bom para mim. Mas não é só isso. O silêncio que nos pede este nosso encontro de hoje é um silêncio de retirar-se do barulho do mundo para se colocar na presença de Deus. É esse o silêncio que Deus nos pede. É um silêncio que transforma a vida. Por isso que os santos, místicos e doutores dizem que o silêncio é caminho perfeito para a santidade. Porque no silêncio eu consigo escutar de fato a voz de Deus. No silêncio eu consigo escutar as moções do Espírito verdadeiramente. Porque às vezes a gente está tão eufórico, às vezes a gente quer fazer tanto, às vezes a gente quer pregar, às vezes a gente quer cantar, às vezes a gente quer fazer, e não para se abastecer. E isso o silêncio nos proporciona. Um abastecimento espiritual diante de Deus, diante do Autor. Ele é Deus. Ele nos pede para se retirar junto dele. Mas às vezes a gente não percebe porque parece que é um grito no deserto, né? Uma voz que ecoa, que grita, chama e não nos alcança. Tenta pegar pelo menos, né? Não sei se vai funcionar muito bem a analogia. O Padre Gudialas é melhor do que eu para fazer essas coisas. Uma criança está jogando videogame e a mãe quer que essa criança ajude a fazer as tarefas domésticas. A mãe chama uma vez. Jacó, vem lavar a louça, ajuda a mamãe aqui, filho. Jacó não vai porque está jogando videogame. Ela grita mais alto. Jacó, lavar a louça. Ele não escuta. Ela grita mais alto e ele não escuta. Ela vai além e ele não escuta. Ela às vezes chega lá e dá um tapa na orelha do Jacó e ele não escuta. Por quê? Ele está tão vidrado, tão focado naquilo que ele está fazendo, achando que é o certo, que se esquece do que verdadeiramente é certo. Às vezes ele está ali tão focado, achando que está no caminho, mas aquele caminho é dele, não de Deus. E parece que Deus tenta nos alcançar, tenta nos buscar, vai em encontro do nosso coração, e quando chega na porta do nosso coração, o coração está fechado.
É como se a gente estivesse com aqueles fones Bluetooth. Nossa, eu estou bem em inglês hoje, né? Podcast, Bluetooth. Até o final já não sei nem falar mais nada, mas tudo bem. Parece que Deus está chamando a gente, mas a gente está com aquele fone no último volume, estourando o tímpano, e a gente não consegue escutar a Deus. E parece que a voz de Deus se perde numa multidão que não consegue escutá-lo. Como pode a criatura se perder do teu Criador? Como pode um filho não ouvir a voz do seu pai? E aí, nessas nossas músicas da vida, né, escutando outras frequências, a gente vai caminhando, tropeçando, se perdendo, se entorpecendo, se enchendo de lixo às vezes, sem perceber, e chega um determinado ponto da nossa vida que a gente não consegue mais caminhar e aí a gente dá um grito, né? Deus te esqueceu de mim. Será que Deus te esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração, diz o salmista? Mas Deus nunca se esqueceu. Deus sempre foi atrás, Deus sempre buscou, Deus sempre lançou redes em direção a nós, mas nós estávamos surdos porque estávamos ouvindo as frequências do mundo. A gente tem que parar de ouvir as frequências do mundo. Jacó, então a gente não pode mais ouvir a nossa sofrência no domingo, conversando com a família, comendo um churrasquinho? Não é isso que eu estou falando. Às vezes também, né? Também. Dependendo da letra da música, também. O que eu estou tentando trazer para vocês é que nós não podemos deixar que estas coisas nos ensurdeçam. Nós não podemos ficar surdos espiritualmente a ponto de não ouvir a Deus, porque senão a nossa conexão com Deus se perde. Não podemos ficar assim. Nós precisamos de Deus. E para estar próximos de Deus, precisamos ouvir a Deus. Isso nos ensinam os santos. Pegam santos místicos. Eu vou pegar um exemplo bem radical, inclusive, da mística. São Bruno, fundador da ordem Cartucha. É a ordem mais radical que nós temos na Santa Mãe Igreja. O que é a ordem Cartucha, Jacó? A ordem Cartucha é uma ordem fundada por São Bruno, de pleno e total silêncio. Os monges vivem a vida inteira em silêncio absoluto. Jacó, mas isso é tortura, eu não conseguiria ficar lá nem 5 minutos, nem eu. E olha que eu nem sou de falar muito. Quem já me viu celebrando sabe que é 10 minutos e olhe lá. Eu também não conseguiria, não. Mas eles vivem assim, porque eles não precisam de conversa, eles não precisam de falação, eles não precisam de músicas do mundo, eles não precisam de nada disso, porque eles têm Deus. E aquilo os mantém, aquilo os satisfaz, porque eles encontraram em Deus aquilo que faltava para preencher as suas necessidades, para preencher o seu coração. Nós precisamos encontrar no silêncio um lugar de diálogo com Deus. Nós precisamos. Porque enquanto estivermos vagando por este mundo, achando que estamos no caminho de Deus, ouvindo o mundo, nós estaremos perdidos. Porque aquele que não silencia, São Maximiliano Maria Kolbe, não encontra graça. É preciso silenciar para se encher desta graça abundante que é Deus. Mas é difícil. Jacó, não dá certo. Não vai para frente assim, porque eu sou muito comunicativo, eu sou como o Padre Godialas, eu falo mesmo. Eu sorrio para todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu pinto, bordo, subo no banco, dou cambalhota. Eu não estou dizendo para você deixar de ser alegre. Quem disse? Que para você ter um contato e uma intimidade com Deus, você precisa ser triste? Pelo contrário. A santa solidão
nos aproxima de Deus. Estando próximos de Deus, nós temos intimidade. Tendo intimidade, somos amigos. Sendo amigo, a alegria que vem de Deus passa por mim e penetra nos outros. Contagia os outros. Eu não vou ser um ser abatido, triste, cabisbaixo, porque quis viver uma vida reservada com Deus. E agora um alerta, assim, que às vezes a gente quer fazer, sem antes estar com Deus. Quem nós estamos pregando se antes não estivermos com Deus? Quem nós estamos cantando se antes não estivermos com Deus? Quem nós estamos escutando se antes nós não estivermos com Deus? Que Deus é esse que eu estou pregando se antes eu não tenho intimidade com Ele? É preciso primeiro se abastecer. Preciso primeiro se encher deste Espírito, se encher desta graça. Às vezes, precisa na sua vida um passo de radicalidade. Às vezes é isso que Deus está pedindo para você hoje. Seja radical. Abra mão. Eu fiz uma experiência, tem nem um mês, de abrir mão da minha rede social. Por um fato isolado que aconteceu comigo. Não foi nem porque eu falei assim, não, eu vou entrar em contato numa vida retirada com Deus. Nem foi esse o objetivo primeiro. Eu confesso, é um pecado meu. Deveria ter sido, mas não foi. Foi por um fato isolado que aconteceu. Eu abri mão da rede social. E que coisa maravilhosa. Quanto tempo que eu ganhei de sobra. Porque às vezes a gente acha também que é isso, né? Silenciar é só calar a boca, como eu falava agora há pouco. Mas não. É abrir mão das coisas que nós estamos acostumados a fazer cotidianamente, que a gente nem percebe que ocupa o nosso tempo. Que falam tão alto em nós. Quanto tempo tu passa na rede social? Quanto tempo você passa mandando áudio, mensagem no WhatsApp? Quanto tempo você passa com Deus? É maior do que o tempo que você fica na rede social? É maior do que o tempo que você fica escutando músicas? É maior do que o tempo que você fica jogando conversa fora, fazendo fofoca e fazendo intriga? É? O dia que o teu tempo com Deus for maior do que tudo isso, isso deixará de fazer sentido. E você não vai precisar mais. Aí você se acostuma a ficar sem. Porque antes a gente não tinha. Ah, Jacó, mas o padre Gudialas deixou de ter o WhatsApp por um tempo aí durante a festa padroeira, a gente ficou louco. O seminarista também. Todo mundo mandava mensagem, Jacó, como é que a gente vai fazer com a festa de Nossa Senhora das Graças? Que o padre está sem WhatsApp, é com você e com o diácono. O diácono sofreu também. Mas o padre estava zen da vida. Eu e o diácono arrancando os cabelos, mas ele estava zen. É isso. Acho que o nosso erro, o meu erro e o erro do diácono foi também não ter desinstalado o WhatsApp. Se a gente tivesse feito isso, eu e o diácono também estaríamos zens como o padre. E aí o povo estaria arrancando a cabeça, né, o cabelo sozinho. Porque para de se preocupar com aquilo que é importante e se preocupa com o trivial. Meus irmãos, a gente tem que silenciar. A gente tem que se desligar. A gente tem que parar de fazer intriga. Quer ver como a gente vive o silêncio? Fala quando for necessário. Quando a tua opinião for mudar de fato algo na vida do teu irmão. Não fala só para ferir, com uma língua maldita. Não faz isso. Porque a gente faz isso sem a gente até perceber. A língua de chicote que vai lá e tá na vida do irmão. Sem esquecer que é a tua vida, que o teu telhado também é de vidro, né? O meu é de cristal finíssimo. Tem até medo se alguém lança uma pedra. Para de falar sem necessidade. Na rede social, às vezes a pessoa posta lá assim: hoje estou me sentindo mal. Hashtag chateado,
hashtag me fizeram algo de ruim. Aí chove de mensagem no Instagram e no WhatsApp. O que aconteceu? Fizeram algo com você? O que foi? Só para ter atenção? Para com isso. Para de ser carente assim. Deus não te criou para você viver nessa carência toda. Para com isso. Aí, tu tá lá na sua solidão dentro do seu quarto. Ninguém tá me vendo. Vou colocar um funk pancadão pesado aqui. Aí vai. Aí ouve mesmo. Vai até o chão, né, na verdade. Mas tu parou para escutar o que a letra está dizendo? Não, né? Às vezes a gente dança, se diverte com as coisas e nem se dá conta daquilo que está entrando em nós. Para! Tira um tempo para escutar música de Deus só, o dia inteiro. Eu já fiz isso. Quase morri. Eu gosto de uma sofrênciazinha de vez em quando. Ou então você vai fazer uma viagem. Desliga o teu rádio, vai no silêncio. Você quase vai morrer, né? Você vai jogar o carro na barreira só para não ter que chegar no destino final. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente fica tão indignado quando a gente está sozinho com a gente mesmo? Porque a gente tem medo do silêncio. A gente tem medo do que a gente vai escutar. Porque no silêncio é você com você mesmo. Não tem outra voz. Não tem mundo. Não tem não. É você com você mesmo. Aí você fica com as suas paranoias. Meu Deus. Eu vou chegar lá na comunidade, eu vou estar com cara de cansado. O povo fala assim, meu Deus, a pregação vai ser horrível. Meu Deus, eu acabei de celebrar, eu vou confundir a homilia da celebração com o que eu tenho que falar na pregação, vai dar nada em nada. E aí a gente começa a matutar com a gente mesmo tantas coisas, aí vai dando crise. A gente entra em desespero. A gente quer fugir da gente mesmo. Eu, Jacó, seminarista, já me peguei em situações de dentro de casa, sozinho, ligar a televisão só para não me sentir sozinho dentro de casa. Eu não sei se mais alguém já fez isso. Mas deixar a televisão lá falando, só para falar assim, não, tem alguém aqui, né? Porque se ela está desligada, eu começo a matutar sozinho tanta coisa. O que eu tenho que fazer, o que eu deixei para depois, o que eu deixei de fazer. E aí aquilo vai dando uma crise na gente. A gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando nervoso, a gente vai querendo... Para. Deixa o nervosismo vir, deixa essas crises virem. A crise nos faz crescer. A gente tem que enfrentá-las. Para. Ouve a Deus, que fala no silêncio do seu coração. Vai tirando os tumultos, né? Vai tirando a crise, vai tirando a ansiedade, vai tirando o desespero e deixa só Deus. Que aí o silêncio não vai ser mais teu inimigo. Vai ser um amigo tão fiel que você não vai mais querer se separar dele. Eu tenho um problema, assim. Eu não gosto de ficar no silêncio absoluto. Aí eu deixo a televisão ligada. Mas eu não gosto de barulho, porque me dói o ouvido. Aí fala assim, o menino é doido, né? Aí eu fico assim, não, vou pro silêncio ou vou pro barulho? Deixa o meio termo, deixa no volume 50, que não está no 100, mas também não está no 0. A gente não pode ser assim, ficar em cima do muro, achando que a gente vai resolver as coisas com a marisia, né? Empurrando com a barriga. Se decida por Deus e somente por Ele. Escolha o silêncio e ouça a voz do Senhor, porque só há escuta no silêncio, só há graça quando você se abre ao silêncio. Só tem fogo, né? Assim, esse ardor, quando você permite que Deus fale ao seu coração. É isso que nós viemos pedir aqui nesta noite. É isso que nós viemos buscar aqui nesta noite. Um fogo que vem ao nosso encontro, que arde o nosso coração, que fala no nosso íntimo. E a gente não tem medo, porque é Deus. Um espírito que faz arder o nosso ser, e a gente não tem medo, porque é o nosso Pai.
Uma voz que ressoa na nossa cabeça, no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, e a gente não tem, porque é o Senhor, cuidando, zelando por nós. Que o Senhor Deus venha ao encontro de cada coração aqui nesta noite. Que Ele fale em cada coração. E que você permita que Deus fale nesta noite. Que você permita que Deus habite no seu coração. Que você possa nessa noite sair daqui tocado por Deus com um firme propósito de não mais querer escutar as coisas que o mundo te dizem, mas escutar somente a Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que vai ser difícil, vai ser custoso, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Vai! Mas esse é o caminho do cristão. Se você não quer renúncia, por que você está aqui? Você é cristão, você está decidido. Então assuma o compromisso e o risco. Ah, Jacó, mas eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou querer escutar. Tudo bem, cair é humano, mas permanecer no erro não, jamais. Escuta mente a Deus, no silêncio do teu coração, no silêncio da tua alma, que a tua vida vai melhorar muito, meu irmão, muito. Alcance a santidade, alcance, como nos dizem os santos, pela escuta da palavra de Deus. Deus quer falar.